Muito bem, boa noite. Já estamos aqui ao vivo pelo Instagram e Facebook. Depois a gente coloca esse vídeo aqui lá no YouTube para que vocês também possam assistir, que facilita bastante. Uma boa noite para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que se realiza todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo Instagram e também pelo Facebook, na minha página comercial. E depois a gente coloca os vídeos, a gente sobe para o YouTube para que vocês possam assistir. Tem uma playlist, inclusive, lá. Quem não conhece pode acessar o canal Ângela Esteve 17, você vai achar lá todos os vídeos, tem todos os evangelhos que são que a gente já fez por aqui, por esses canais, e aí você pode escolher o tema, pode curtir a página, se inscrever no canal, também toda vez que chegar um vídeo novo, vocês vão receber, e encaminhar para aquelas pessoas também que necessitam, que precisam de uma palavra, ou que tenham interesse sobre o assunto. Isso ajuda bastante na divulgação do Evangelho, na divulgação desse trabalho do Cristo, que é a nossa maior meta aqui, que é justamente levar esse conhecimento, levar o conhecimento para que esse conhecimento vá libertando, né, as nossas almas, o nosso pensamento, para que a gente encurte aí o nosso caminho rumo à felicidade. Então, mais uma vez, boa noite a todos, e nós vamos, então, começar o nosso Evangelho, fazendo a nossa prece inicial, e pedindo a Jesus que abençoe sempre o nosso propósito de aprender e de servir em seu nome. Então, nós nos colocamos agora diante da divina presença e agradecemos, Senhor, essa oportunidade que nos é concedida e te pedimos, ó Mestre, que seja conosco mais uma vez no meio de nós, que nos inspire para que, através da reflexão do seu Evangelho de luz, nós possamos também trazer o lenitivo, o conforto e a compreensão para os nossos corações. E assim é em teu nome que nós pedimos licença para dar por iniciado o nosso Evangelho desta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, para quem entrou agora, muito boa noite. E para quem assistir esse vídeo uma outra hora, um bom dia ou boa tarde. Muito bem. Hoje, eu trouxe um tema aqui para a nossa conversa, né, para a nossa reflexão, porque diz muito respeito agora a esse novo, não é só um ano novo que se inicia, né, é um novo ciclo que se inicia nas nossas vidas. Então, eu trouxe uma passagem de Lucas aqui, que está no capítulo 14, versículo 28, que fala sobre bases. Que tudo que a gente vai construir na vida, se você vai construir uma casa, você precisa de bases para poder fazer essa construção. Você precisa fazer um cálculo para essa construção. E é isso que Lucas, o apóstolo Lucas, vem dizendo aqui. Ele diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluí-la? Então, essa é a reflexão que ele coloca para nós. Toda vez que nós vamos construir, né, alguma coisa, uma casa, uma torre, nós precisamos das bases, nós precisamos também saber o quanto que isso vai custar. Ou seja, necessita que seja feito um planejamento. E com a nossa vida também não é diferente. Nós, já como espíritos, já despertos, já à luz do Evangelho, nós devemos entender que a nossa vida também segue um planejamento. Em todas as nossas investidas no mundo, é necessário que se planeje. Então, quando o apóstolo faz essa indagação, ele vai colocar dentro de nós
algumas premissas que nós precisamos ter dentro de nós para que a gente construa alguma coisa. Então, todo mundo fala Feliz Ano Novo, né? Aquela festa que todo final de ano é a mesma coisa. Mas esse ano em especial, né? A gente está fechando não só um ano, mas a gente está fechando um ciclo, porque nós já começamos e já iniciamos um novo ciclo, uma nova era dentro do planeta Terra. Então, para que a gente também comece um ano, comece um ciclo, nós também precisamos calcular as nossas bases. O que nós temos em mente para a nossa vida? Isso engloba tudo. Engloba trabalho, família, relacionamentos, tudo. Por quê? Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, que a gente se dispõe a fazer na vida, nós precisamos ter convicção disso. Porque se a gente não tiver convicção de um projeto que a gente vai fazer, ele nem começa. Então, quando a gente abraça uma doutrina, quando a gente deixa uma outra doutrina para abraçar outra, quando a gente deixa uma carreira para seguir outra carreira, quando nós deixamos, de repente, temos que escolher um tipo de estudo no campo do saber, o que nós vamos estudar, no que a gente vai trabalhar, escolher uma profissão, tudo isso tem que ter uma vibração dentro do nosso coração. As nossas escolhas têm que ter essa vibração. E a gente tem que ter a certeza e a consciência de que o nosso coração, os nossos sentimentos estão aceitando isso. Eu não posso fazer um projeto de vida sendo que o meu coração não pede para fazer aquilo. Porque não vai dar certo. Eu não posso escolher por um tipo de relacionamento ou formar uma família com uma pessoa se eu não tiver a convicção disso, de que dará certo. Eu não posso abrir uma empresa se eu não tiver essa convicção dentro de mim. Por quê? Porque se isso não tiver essa certeza vibrando na nossa consciência e no nosso coração, que estejam aceitando, qualquer tempestadezinha que aparecer no caminho vai derrubar tudo. É como construir uma casa sobre areia. Qualquer vento que soprar, e nem precisa ser um vento muito forte, é o suficiente para acabar com tudo. Então, é necessário que a gente tem que, quando nós tomamos as nossas decisões, a gente tem, quando a gente vai tomar resoluções, que a gente tenha como alicerce a nossa vontade, o nosso querer, a nossa consciência aprovando e o nosso coração aceitando. Essas são as bases. Então, não adianta a gente querer fazer um mundo de coisas. Eu vejo pessoas tão perdidas, atirando para tudo quanto é lado. Faz curso disso, faz daquilo, faz mais não sei o quê, faz não sei o quê, e não se aprimora em nada. Em nada. Era preferível que fizesse uma coisa só, mas que se tornasse bom naquilo que está fazendo. Porque quando a gente se torna bom naquilo que a gente está fazendo, a gente tem a certeza dentro de nós de que a gente está fazendo certo. E isso atrai para o nosso campo. Então, não adianta querer ter 200 mil profissões, fazer 200 mil cursos, fazer 1000 coisas, sendo que você não é bom em nenhum. É o razoável em todos. É o razoável. Por quê? Porque não dá para ser bom em tudo. Porque para ser bom em alguma coisa, a gente precisa se dedicar a esta coisa. A gente precisa praticar, e isso exige atenção, esforço, que a gente não vai poder fazer isso em 10 carreiras de uma vez. Então, é muito importante, porque quando a gente adquire esta segurança
de fazer o nosso melhor naquilo que a gente está focando, a gente vai criando segurança em nós mesmos. E mais, a gente vai passando essa segurança para os outros. E os outros vão sentindo segurança em nós e no nosso trabalho. E vão passando isso para outros. Isso se aplica em todos os setores da nossa vida. Então, se tem alguma coisa que não está muito bem aí, né, na vida de vocês, se tem alguma coisa que não está funcionando bem, seja no sentido profissional, seja no sentido de relacionamento, escolha de carreira, até crenças mesmo, religiões, que não está bom, vamos pensar nisso. Vamos pensar se não está na hora de a gente mudar. E não ter medo de fazer a mudança. É muito importante, porque tem muitos caminhos da nossa vida que são planejados, sim, antes da gente reencarnar. A gente não chega aqui na Terra, assim, do nada, simplesmente sem um planejamento. Todos temos um planejamento, todos somos assistidos, sem exceção. Então, nós temos, sim, um mapa do nosso destino aqui, que é, na realidade, uma proposta. Mas, em chegando aqui, as particularidades dessa conquista, daquilo que a gente vai viver, pertencem a nós. Por quê? Porque nós já adquirimos, no grau de, digamos assim, maturidade espiritual que nós temos hoje, nós já adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher. Ah, mas vão dizer alguns, nossa, mas eu sou muito limitada, porque eu queria escolher ter um outro tipo de vida. Mas se você tivesse aquele outro tipo de vida, como que você se vê reagindo lá naquela situação? Você estaria feliz? Será? Com muito dinheiro? Será que isso estaria te trazendo realmente felicidade? Talvez você tivesse muito dinheiro, mas não estivesse na companhia das pessoas que você ama e que te amam? E se você não pode ser feliz na condição que você está, quem garante que você vai estar em outra? Porque, na realidade, a felicidade independe de onde nós estejamos. Porque ela é fruto do nosso amadurecimento emocional e espiritual. A felicidade não vem de fora, como muita gente pensa. Portanto, nós temos, quando nós, digamos assim, a gente vem aqui para a Terra, a gente é regido por uma lei maior, que é a lei divina. Então, existe, sim, um planejamento do nosso plano reencarnatório, mas existem também outras leis menores, que os espíritos superiores vão adaptando à humanidade de acordo com a sua maturidade espiritual. Então, outras leis, que são leis humanas, que foram adaptadas ao longo dos séculos e de acordo com as diversas culturas, para quê? Para que houvesse esse progresso do homem sobre a superfície da Terra, houvesse essa diversidade. Então, essas leis menores é o que a gente chama de leis mutáveis, que elas aparecem e desaparecem quando for necessário. Para quê? Para moldar a evolução dos espíritos. É para um aprendizado. Mas todas elas devem seguir o quê? O reflexo do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele é composto das leis maiores. Então, toda a moral do Cristo é a moral universal, que é exercida aqui na matéria e fora da matéria, neste orbe ou em qualquer outro. Então, para que aconteça um milagre de um só rebanho, né, e de um só pastor, vai ter necessidade de muito preparo nosso. Como eu disse, nós mudamos o ciclo.
Nós mudamos uma era. Mas isso não significa que isso se muda apenas no calendário. Ah, então agora entramos na era de Aquário e pronto, está tudo resolvido. Não. Aqui é o começo de um novo trabalho, de uma nova visão de mundo que vai começar a se desenhar. E já começou, né? Na realidade, se a gente prestar atenção, nós somos muito diferentes hoje, estamos chegando de uma forma bem diferente hoje, né? Dia 28 de dezembro de 2020, do que 28 de dezembro de 2019. Houve uma mudança no planeta inteiro, e isso todo mundo percebeu. E tudo isso aconteceu para que a gente tomasse uma consciência maior do nosso eu, da nossa espiritualidade, da nossa importância, do que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. De repente, nós tivemos que olhar para dentro de nós, olhar para quem está do nosso lado, confinados dentro de casa. Tivemos que olhar para aquilo que é importante para a nossa vida. De repente, o mundo começou a ver o que é importante realmente. Será que é tão importante aquele carro que está na garagem ou a pessoa que está do meu lado? Será que é tão importante ter tanto dinheiro no banco ou ter saúde? Porque saúde se tornou a moeda principal. Nós tivemos que olhar para a morte. Quanta gente desencarnou e quantos estão desencarnando e quantos irão ainda? Então, nós tivemos que pensar em tudo isso. Tudo isso no prazo de quê? Não chegou nem a completar um ano ainda. Então, vejam bem como que esse preparo está sendo feito por toda a Terra, né? A maioria das pessoas nem desconfia que tudo isso é um preparo, e nem desconfiou, mas esse preparo já vem vindo antes. Antes. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, já em 1857, se não me falha a memória, mas é por aí, já começou a fazer uma revolução dentro do planeta, silenciosa, porque o bem, ele age em silêncio, o bem não faz estardalhaço. Então, tudo isso já começou a ser mexido. E nós, hoje, temos que colocar a nossa atenção de não ficar daqui para frente. E é bom que tenha marcos, né? Esse final de ciclo, final de ano, são marcos históricos, né? A gente, com o calendário, faz isso, eu acho bom que tenha isso. Porque é um ponto de início, de iniciativa. E o nosso ponto de iniciativa, para nós que somos cristãos, né, que seguimos ao Cristo, é não ficar nos prendendo a lembranças do passado. Tudo que aconteceu na nossa vida até então e no planeta Terra teve e tem um propósito. Nada do que foi vivido foi em vão. Nem nossos sofrimentos, nem as nossas dificuldades, nem as nossas alegrias. Tudo isso serviu para quê? Para que a gente formasse esse edifício que somos nós hoje. Nós estamos nos edificando com tudo isso. E como disse Jesus, se o reino de Deus é feito de corações, cada pessoa que vai se edificando e crescendo, vai fazendo com que o todo também comece a crescer. Então, o importante é que a gente siga, né, agora, 2021, o programa do Cristo. E o programa do Cristo é para cima e para o alto. E para frente. Aliás, é para frente e para o alto. Não é o ficar vivendo das coisas passadas. Vivendo daquelas experiências. Quem segue com o Cristo não deve seguir mais uma fé cega. É como eu disse, a fé cega é um cego carregando o outro e ambos caem no precipício. A era nova é da era da fé raciocinada. Eu creio em Deus porque sei que Deus existe. E eu confio em Deus por quê?
Eu preciso conhecer Deus. Porque a maioria das pessoas crê. Que ele existe é fácil deduzir isso. Até por uma logicidade, basta olhar para o Sol e para a Lua e as estrelas e a gente vai ver que não tem nenhum homem que criou isso. Tem que ter uma inteligência acima que tenha criado tudo isso. Mas nós temos ainda muita dificuldade de acreditar no invisível, naquilo que os olhos não veem. E graças a Deus, né, nesse começo de era, a gente vê a evolução que teve a física quântica, que veio nos ajudar a comprovar aquilo que os espíritos já nos falavam já lá no século XIX e XX. Hoje, com todo esse equipamento científico, nós podemos provar tudo isso. Se a gente procurar o conhecimento, se a gente procurar saber dessas coisas, a gente vai ver que realmente esse Deus existe e de uma forma muito mais grandiosa do que a gente possa imaginar. Que só uma inteligência perfeita poderia bolar um universo como ele fez. Nenhum homem no universo seria capaz de ter essa capacidade, né? Não tem essa capacidade. Por isso que somos chamados todos de filhos, porque o Pai é um só. E é preciso conhecer a Deus. Mas não esse Deus pregado pelas religiões, não é isto. É o Deus realmente a origem, a fonte criadora de onde tudo emerge. É isso que precisa ser conhecido. E a partir do momento em que a gente tem essa certeza, a gente passa a trabalhar no nosso cadinho diário, a encontrar esse Deus dentro de nós, porque ele nunca esteve distante, porque nós somos parte dele. E ele de nós. Então, a nossa fé, ela precisa de direcionamento, porque sem conhecimento, a gente, na hora crítica, a gente desacredita de Deus. A gente briga com ele. Então, por isso que eu sempre digo, o conhecimento nos liberta da ignorância, de não saber de onde a gente vem, para onde que vai e o que está fazendo aqui. É necessário buscar isto, porque à medida em que a gente vai sedimentando isso dentro de nós, a nossa fé só aumenta. Fé significa confiança. Confiar. E a gente só confia em quem a gente conhece. Se a gente não conhece, não tem como confiar. Então, é muito importante isso. Jesus foi o melhor dos canais, o melhor canal que teve para fazer com que a gente entendesse Deus. Mas a época que ele veio, ele falava em parábolas. Então, essas parábolas tinham que ultrapassar os séculos, como fizeram. E sofreram interpretações das mais diversas possíveis. Mas ele disse que depois ele iria mandar mais informações para nós, e mandou. E agora, elas estão disponíveis. É necessário que a gente busque. Porque está acessível para todos. Hoje está muito fácil de se estudar essas coisas. Ano que vem eu prometo que eu estou colocando o Viver Consciente aqui para todo mundo, para vocês terem essa oportunidade de conhecer essa parte científica. Mas, enfim, o que a gente tem que colocar aqui é que, a partir do momento em que a gente entra no programa do Cristo, a gente vai enfrentando a nossa fé face a face com a razão. Não tem mais engano. Ninguém vai enganar. Ninguém vai vir com
poderes sobrenaturais sobre nós para querer levar vantagem sobre nós. Porque a nossa fé deixa de ser cega e passa a ser a fé raciocinada, começando como aquela que Kardec falou já logo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa fé e com esse entendimento de Cristo, o perdão também ele passa a ser entendido de outra forma. Não como palavra oca, olha, você tem que perdoar. E é fácil. Ó, perdoa e esquece. Gente, não existe isso. Por isso que as pessoas falam que não conseguem perdoar ou mentem para si mesmo que perdoou. Perdoou nada. Não perdoou por um motivo. Porque não entendeu. A gente só é capaz de perdoar alguém ou uma situação quando nós entendemos. Quando há compreensão, quando a nossa razão está satisfeita, o nosso coração aceita. Então, quando a gente começa a entender que o outro, talvez eu estava querendo tirar leite de pedra, colher uva de espinheiro, que o outro não tem a capacidade de ser para mim aquilo que eu estou esperando. Quando eu coloco expectativas demais, ou quando eu entendo que o outro ainda não tem essa elevação moral, aí sim eu começo a ter o perdão. Perdão significa entendimento. Não significa que o outro tenha que te pedir desculpas, não significa nada disso. Significa que você se livra do fardo pelo entendimento. Esquecer? A gente não vai esquecer, nem deve. Nem deve, porque assim a gente também toma cuidado para não deixar que o erro aconteça de novo. A pessoa só esquece se ela tiver algum problema de Alzheimer ou de memória, alguma coisa assim. E esse amor, esse perdão através do entendimento, ele causa um amor em nós, de compreender que aquela pessoa simplesmente não tinha ainda compreensão das coisas, ou ele também é um espírito em evolução, está sujeito a erros e acertos, tanto quanto nós. Isso vai acalmando o nosso coração, porque a gente vai olhando para o outro de uma outra forma. Também, quando a gente coloca esse olhar da fé raciocinada, também a caridade, ela não é mais aquela coisa por obrigação. Ah, eu vou ter que mandar dinheiro, ou comprar uma cesta de Natal, ou, sabe, para ficar em paz com a minha consciência. Não. Eu vou ajudar porque eu olho para o outro e eu entendo a necessidade dele como se fosse minha. Porque a caridade não está só em dar comida. Tudo bem, é louvável e nós devemos fazê-lo. Mas é emprestar o ouvido, é dar uma palavra de carinho, dar um conforto, uma compreensão da nossa parte que o outro não estava esperando, uma indulgência para alguma situação. Então, a gente vai fazendo isso na medida em que nós vamos desenvolvendo esta fé raciocinada. Também nós não vamos ficar presos a uma verdade fictícia, a contos de fadas, a ilusões. Mas a gente vai ter uma verdade relativa e segura, sabendo por que estamos andando aqui, o que estamos fazendo aqui. E quando a gente tem essa segurança, minha gente, é tão bom. É tão bom porque a gente começa a fazer o planejamento da nossa vida, da nossa encarnação, com outras bases. E a nossa consciência vai aprovando os nossos passos.
Claro que todo planejamento vai ter seus erros e acertos. Mas aí a gente vai aprender também, através da fé raciocinada, a perdoar também os nossos erros. Ninguém aqui é santo. Fôssemos nós santos, nem estaríamos encarnados aqui. Mas, quando a gente começa a refletir no amor de Deus, quando a gente vê o encadeamento kármico, o encadeamento das coisas, como tudo funciona perfeitamente, a gente vai desenvolvendo em nós um amor muito grande. Por nós mesmos, que eu sempre falo, primeiro a gente, depois os outros. Vamos tirar esse estigma que colocaram em nós, que nós temos que amar primeiro os outros, olhar primeiro pelo outro e depois por nós. Não, não foi isso que o Cristo disse. Ele disse para amar ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro amor que nós devemos é a nós mesmos. Porque quando a gente se ama, se respeita, quando a gente se trata bem, nós não vamos admitir que seja menor com o que o outro faça conosco. E quando a gente tem esse respeito por nós, quando nós já entendemos tudo isso, a gente passa a tratar o outro melhor também. Porque nós vamos entendendo que o outro também é nosso irmão, filho de Deus, também sujeito a erros e acertos. Portanto, o nosso amor, ele começa a ser aquele amor espontâneo, natural, não esse amor comprado a peso de ouro, né, por interesses mesquinhos. Isso já não cabe mais. Amor comprado a peso de sangue, amor que divide pessoas através de castas, de raças, mas o amor livre, na plenitude dos seus direitos. Isso é muito importante. Respeitoso também dos seus deveres, porque quem ama também respeita os seus deveres. Faz parte, porque direitos e deveres vão delimitar a minha área e a área do meu próximo. De não fazer ao outro o prejuízo que eu não quero para mim. Esse realmente é o amor que cobre a multidão dos pecados. E dia virá em que isso vai se estabelecer na Terra. Com certeza irá. E nós temos fé nisso. E Jesus mesmo disse isso. Porque ele disse, se ele não tivesse a certeza de que esse amor se estabeleceria sobre a Terra, ele não teria perdido o tempo dele aqui. Ele veio a isso. E quando ele veio com o projeto, quando ele chegou aqui com o seu planejamento encarnatório, ele já sabia do resultado. E o que vai demorar, o tempo que demora, não importa, mas esse será o resultado. A humanidade vai passar por várias fases evolutivas. Várias. Estamos entrando, agora estamos, digamos assim, se isso fosse um jogo de videogame, a gente está agora mudando de fase. Então, a gente vai começar uma nova fase agora. Uma nova era. Por isso que a gente tem que procurar fazer o nosso planejamento de vida, não só no sentido de arquitetar as nossas coisas materiais, no sentido material, mas também no nosso sentido moral. A gente também tem que colocar algumas propostas para nós, nesse sentido. No sentido moral. Então, nesse próximo ano, eu sei que não dá para fazer, gente, não dá para fazer o progresso numa encarnação só. Então, a gente não vai num ano só colocar várias metas. Mas coloque uma. Uma meta do seu lado moral que você quer melhorar em você. E persiga isso durante o ano inteiro. Se a sua meta é ser mais paciente,
você vai trabalhar a paciência o ano inteiro. Se a sua meta é ser mais alegre e menos triste, você vai perseguir a alegria o ano inteiro. Coloque-se metas, coloque-se planos. Reveja, faça, né, uma análise interior e veja aquilo que você mais gostaria de desenvolver em você. E aí você passa a perseguir isto. Se a sua vontade de repente, é de desenvolver mais, digamos assim, mais conhecimento espiritual, então foque nisso. Nós precisamos nos converter em arquitetos de nós mesmos. E aí a gente vai arrumando, a gente vai fazendo essa construção do nosso mundo interior, né? Que vai abranger as áreas, né? Tanto mental, como a psíquica, como a espiritual. Mas que a gente tenha como base, para a gente fazer essa reforma, o Evangelho do Cristo. Porque daí a gente vai assentar esses propósitos em chão firme. E aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Muitas vezes o cristão, é o que eu sempre falo, às vezes a gente enverga. Às vezes a gente olha lá embaixo. Mas a gente volta. Porque não quebra. É como o bambu, né? E se a nossa casa espiritual estiver fincada nesses propósitos, nessa fé raciocinada que eu falei, vamos planejar agora para que a nossa casa se torne uma rocha. E quando a gente está bem fincado, quando a gente está bem estruturado, nós podemos aí sim ser abrigo para outros, para ajudar outros. Todos nós podemos fazer isso. Ah, mas algumas pessoas vão dizer, mas a gente tem situações que nós passamos, que são karmáticas, né? E aí a gente tem que ficar naquela situação, muitas vezes ficar do lado de pessoas para pagar dívidas espirituais, ou ficar em determinado emprego porque você tem um karma ali para cumprir. E aí eu falo para vocês que a gente precisa parar definitivamente nessa nova era com essa história de karma. Ninguém, e Deus, ele é tão bom e tão amoroso que ele não quer ninguém amarrado em situações que não te façam crescer. A proposta encarnatória de todos nós é de vir ao planeta, é de ter um corpo físico de expressão para que a gente evolua. E se você tem um relacionamento que não está bom e que você não quer mais, um casamento, uma empresa que você trabalha, uma profissão que você não gosta, pense nisso. Porque, às vezes, isso está acabando até com a saúde da pessoa. Eu vejo muito isso. As pessoas se acabam. E acha que está queimando o karma. Não está. Eu garanto para vocês que não está. O que está acontecendo é que muitas vezes a pessoa pensa que resignação é sinônimo de passividade. E não é. Um coração resignado é quando eu não posso mudar uma situação. Quando eu não posso. Agora, se eu tenho a condição de mudar isto, por que não mudar? Até tem uma historinha que uma vez eu ouvi de um palestrante espírita que ele contava da história de um rapaz que estava fazendo uma viagem e ele parou num posto de gasolina para abastecer o carro. E chegando lá nesse posto, tinha um cachorro que ficava uivando. Ele uivava muito, uivava. Aí ele foi lá, colocou a gasolina, abasteceu o carro,
depois foi pagar e aquele cachorro uivando. E aí ele se incomodou com isso. E aí, para o frentista, por que aquele cachorro estava lá deitado uivando? E aí ele falou assim, é que ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não se levanta? Porque ele só tem força para uivar e ficar gritando a sua dor, ao invés de se levantar e sair daí. Então, quando a gente pensar que a gente está preso em situações, pessoas, qualquer coisa que seja, que é um karma que Deus colocou para você, lembre-se da história do cachorro e do prego. Vocês acham que Deus queria aquele cachorro deitado lá em cima do prego? Claro que não. Como ele também não quer que nós estejamos em situações que façam mal para nós, que façam mal para os outros também. Nós temos que ter a coragem de fazer o nosso planejamento, as nossas bases e tomar rédeas e rumos da nossa vida. Claro que esse nosso planejamento, essa nossa coragem, não deve atingir e nem prejudicar ninguém. Porque a gente tem que se lembrar que ao nosso redor existem pessoas que convivem conosco. Mesmo que a pessoa viva morando sozinha. Ninguém nasceu de chocadeira. Sempre tem alguém que será atingido pelas suas decisões. Então, presta atenção nisso. E como fazer isso? Porque muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira aguentando relações destrutivas em prol da família, de um casamento ou da vida profissional, que acabam acarretando problemas espirituais. E aí, quando desencarna, como é que chega? Doente, infeliz, vai dar mais trabalho ainda para a espiritualidade. Olha o que você fez, ficou doente e infeliz durante a encarnação, em vez de estar trabalhando, está lá magoado, insatisfeito, vai ter que ir lá para o hospital, ficar fazendo tratamento, em vez de estar produzindo, em vez de estar trabalhando. E acaba causando mais perturbação e mais trabalho ainda lá no mundo espiritual. E que é pior, né? Vai encarnar de novo, né? Vai ter uma outra chance. E vai trazer consigo os mesmos problemas para resolver que não conseguiu resolver naquela existência. Tinha que fazer determinadas coisas, desenvolver algumas habilidades, né? Cumprir com alguns deveres que acabou não fazendo. É importante que a gente entenda que o nosso karma, aquilo que a gente traz de situações do nosso passado, dos nossos enganos, dos nossos equívocos, ele não se fecha com a dor. Não é a dor que faz com que a gente... A dor, ela é só um sinal para avisar que a gente está no caminho errado. Então, o karma, ele não fecha com a dor, mas ele se fecha com atitude renovada. Com atitude renovada. Isso é muito importante que a gente entenda, porque as pessoas, dessa forma, vão também tirando da cabeça aquela coisa do Deus cruel, do Deus que castiga. A lei de Deus é uma lei universal, é de amor. E Deus não quer castigar ninguém, ele quer educar. Então, não importa o tipo de problema que nós estejamos passando, nós estamos sendo educados. Então, a pergunta é, para que eu estou passando por uma determinada situação? Para quê? Não por quê. O que isso está trazendo para mim de ensinamento? O que eu tenho que aprender com isso? Esse é o ponto. É aí que a gente deve nos fixar. Porque quando a gente começa a pensar assim, gente, muda muita coisa.
porque a gente vê com misericórdia, com inteligência, né? Disposição sincera de aprender as pessoas, boa vontade. Quando a gente coloca isso, a gente encerra ciclo. Muitos ciclos de dor. Quando a gente vai em busca dessa evolução, de preferência que traga o bem para todos. Então, por isso que a gente sempre fala, ninguém em juízo perfeito deve buscar intencionalmente a dor. Antigamente a gente via a igreja pregando isso. Usava-se, eu agora esqueci o nome, era um tipo de um chicotinho com uma pontinha que a pessoa, silício, ficava com o silício dando nas costas, macerando o corpo físico por causa de pecados. Isso já acabou. Isso já acabou. Isso não cabe mais nos tempos da atualidade. É preciso que quando a dor chegue para nós, e ela vai sempre chegar no nosso estágio evolutivo ainda, saber qual é o recado que Deus está trazendo através dela. Que pode ser traduzido assim: filho, filha, eu te entrego essa dor para que você olhe no espelho da vida e perceba o quanto que você precisa aprender daquilo que ela veio lhe ensinar. Principalmente diante das suas próprias escolhas, porque muitas vezes é fruto das suas escolhas erradas o porquê que você está sofrendo. Aprenda o quanto antes a superar essa dor e concluir a essa lição que lhe é oferecida. E quando a gente se ama verdadeiramente, a gente faz isso. A gente não banca o cachorro que fica deitado em cima do prego pedindo compaixão alheia. A gente pede força a Jesus, a gente pede força a Deus e se levanta. E procura andar do jeito que der. Esse é o caminho realmente do cristão. Porque quando a gente faz isso, quando a gente se ama, a gente se perdoa também. Mesmo que a gente tenha errado muito até o dia de hoje. Não importa. O que foi feito está feito. O que será feito daqui para frente é o poder da escolha de cada um. E eu espero que agora, com esse novo entendimento sobre o karma, né, que a gente tenha um sentimento mais positivo, que a gente saia desse conceito de pecado, de dor, de pecado. Ninguém está aqui para pagar dívida nenhuma. Nós somos filhos muito amados de Deus. E estamos aqui para amar e ser amados. Dentro de um conjunto de direitos e de deveres. Que a misericórdia de Deus possa ser aplicada, e ela é aplicada indistintamente a todos os seus filhos. O que Deus quer é que a gente viva esse processo de aprendizagem que nós estamos vivendo. Então, que a gente faça o nosso plano. Que a gente tenha a coragem de fazer os nossos planos, que a gente coloque ânimo naquilo que a gente vai fazer, em prol de nós mesmos. Que a gente comece a se educar para saber a utilidade de cada experiência que nós vivemos. Porque cada experiência tem uma função nutritiva no nosso crescimento. E com certeza, quando a gente começa a ver a vida dessa forma e tomar essas novas decisões, portas serão abertas, novas experiências virão. Porque conforme a gente vai se equipando, né, a vida também vai nos trazendo, né, para nós, num fluxo natural, tudo aquilo que nós almejamos. Essa é a lei. Conforme a gente modifica aqui dentro, também o exterior vai se modificando. Então, não tenha pretensão de querer mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. A gente muda nós mesmos
E a nossa mudança, muitas vezes, até causa mudança nos outros. Mesmo que Jesus tivesse vindo à Terra e não tivesse dito uma palavra, somente a sua presença e as atitudes e os atos dele já seriam suficientes para que o reino de Deus tivesse se estabelecido na Terra. Porque a sua presença era incomparável. As suas atitudes de total amor, de total compreensão. E é por esse caminho que a gente deve seguir. Ele mesmo disse que era o caminho, a verdade e a vida. E que a gente siga por ele. Não se esqueçam, além das metas materiais, não se esqueçam de colocar uma meta moral ou duas daquilo que você quer conquistar para o próximo ano. De ser mais alegre, de ser mais paciente, de ser mais sereno. Cada um coloca aquilo para si e tem essa conversa só você com Deus. Não conte a ninguém. É um desafio, é uma luta árdua que existe somente dentro de nós. E o grande espectador é ele. E é o mesmo que vai dar força para que a gente cumpra com essa meta. Eu tenho certeza que se a gente fizer um pouquinho, basta um pouquinho só a cada dia, a gente vai fazer muito. E a gente vai ver esse planeta mudando. Eu tenho muita fé nisso. Eu tenho muita fé em Jesus. Eu acredito muito nesse trabalho. Por isso que eu estou aqui, né? Toda semana, falando para vocês. E que é um prazer para mim. E já é uma família tão grande. E eu fico imensamente feliz. É um trabalho que me dá... Eu nem chamo de trabalho, porque isso para mim me dá muito prazer. De estar aqui, de poder trazer... Né, tudo isso que a gente vai estudando e meditando aqui nos livros, na vida, nas nossas vivências, e passar um pouquinho disso para vocês também. E eu quero agradecer a todos, né, pelo carinho e pela companhia esse ano. Nossa, foi muito bom ter essa companhia de vocês aqui comigo, e provavelmente esse vai ser o último evangelho do ano, e aí o ano que vem a gente retorna. Logo, deixa eu ver quando que vai ser, no dia 4 de janeiro, nós já estaremos de volta aqui às 20h30, como é costumeiro, todas as segundas-feiras. E eu também trago para vocês, o ano que vem, os 2 cursos, né, que são os meus 2 cursos de apometria. Como quem já me conhece sabe, a gente vai voltar com o curso normal de apometria. E o curso Viver Consciente, que fala justamente sobre as leis do universo, fala sobre Deus, e a gente coloca todas as questões, os conhecimentos espirituais aliados à física quântica, aos conhecimentos científicos. É um curso bacana, curtinho, somente de 8 horas, e eu mando essas novidades para vocês em janeiro, tá bom? Que eu estou preparando ainda tudo isso. E vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai, né? Agradecer ao nosso Mestre Jesus. Não esqueçam de colocar a água aí de vocês. E vamos pedir ao nosso amado Jesus que esteja sempre conosco em todos os momentos da nossa vida e abençoe os nossos propósitos agora, para esse ano que se inicia, para essa nova era que se inicia. Nós te rogamos, Jesus, que permita aos bons espíritos que possam visitar cada lar aqui representado nesse momento, que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas que são colocadas, que esses pedidos que são colocados, eles possam ser atendidos através do seu coração amoroso e do coração amoroso desse mestre de luz, que é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E nós, então, pedimos também a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que cubra cada lar aqui representado com o seu manto azul, nos protegendo de todos os perigos, sejam eles temporais, materiais, espirituais. Que as bênçãos da nossa Mãe Santíssima possam entrar em cada lar, trazendo a harmonia e o amor das famílias, que é tão importante. A família, que é a célula da sociedade, que é o nosso cadinho maior
a nossa lição maior nessa vida. E nós pedimos, ó Mãe Santíssima, que o seu coração amoroso dulcifique os nossos corações, para que a gente consiga fazer também a nossa parte aqui na Terra ou em qualquer plano em que nós estivermos. Nós te pedimos, Jesus, nesse instante, que nos eleve o nosso padrão vibratório para que nós possamos, através do seu coração, encontrar com o coração de Deus, o nosso Pai, através da prece. Pai nosso que estais no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos nas tentações das nossas próprias imperfeições ainda não vencidas, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós que também somos os seus filhos muito queridos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada pela presença aqui até o finalzinho. Que bom que a gente tem vocês aqui. O meu coração fica extremamente feliz. Vocês não têm ideia de quanto que eu fico feliz. Eu já fico feliz de falar de Jesus. E com vocês aqui, então, muito mais ainda. Isso me mata saudades da época que eu fazia os meus evangelhos lá no espaço, na Vila Mariana, que infelizmente está fechado. Mas... eu sinto, né, energias, como eu digo sempre, né, para o pessoal que trabalha comigo, energia não tem parede, então a gente sente as boas energias de vocês também. Agradeço ao pessoal aqui que está mandando um coraçãozinho. Não vou ficar falando os nomes, que é para não deixar de falar de ninguém e ser injusto com alguém, então eu deixo o meu enorme carinho, o meu enorme amor para vocês. Tenham uma excelente entrada de ano, sabe? E que a gente possa estar juntos no próximo ano, estaremos com certeza, e que Jesus possa abençoar o lar de todos vocês, agasalhar o coração de cada um, confortar, mas acima de tudo também ajudar no nosso progresso espiritual, que é o mais importante. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui na Terra. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada a todos mais uma vez e fiquem com o amor de Cristo nos seus corações.